Olá, você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo. Se está pelo nosso YouTube, deixa o seu like, comenta e compartilha. E se é novo no nosso canal, se inscreve em Flash Score BR, dê aquela moral, porque o nosso pré-jogo é especial, é de Libertadores. E de Libertadores, o São Paulo conhece muito bem, são 3 na galeria do time do Morumbi. Então, conto com o seu like, com seu comentário e, claro, compartilhando para os amigos. E retribua você, porque pinta o nosso aplicativo aqui, o QR Code na tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. É o aplicativo Flash Score. É de graça! Eduardo Gerac, rapaz, o Mister Libertadores, que conhece como poucos essa competição, sabe ganhar mundial, tem um desafio pela frente, mas o primeiro jogo traz um alento? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abraço a você, a todas e a todos. Traz um alento que o São Paulo teve uma sorte danada, né, jogando na Colômbia, né, contra o Atlético Nacional em Medellín. O São Paulo que foi no 3-5-2, né, ficou esperando o Atlético Nacional e a equipe colombiana não só colocou 2 bolas na trave, como também perdeu 2 pênaltis, né? O Cardona perdeu 2 pênaltis. O mesmo jogador perdeu 2 pênaltis, um no primeiro tempo, um no segundo tempo. É verdade que no segundo tempo, vamos dar o mérito, né? Temos que dar o crédito ao goleiro Rafael, que fez uma defesaça no pênalti do Cardona. No primeiro pênalti, o jogador colombiano botou ela para fora. Mas agora, claro, virou um pouco essa página, né? Temos aqui o jogo no Morumbi. O Hernan Crespo, pela primeira vez, vai entender, vai conhecer o que é o Morumbi numa noite de Libertadores, né? Afinal de contas, naquela primeira vez, ele não só não disputou a Libertadores, como também, na maioria das vezes que esteve à frente do São Paulo, era uma época de pandemia, o Morumbi estava vazio, né? Então agora ele vai ter essa sensação, a expectativa é de quase 60 mil, até um pouco mais de 60 mil pessoas, os ingressos já estão esgotados, e o São Paulo, claro, que já está fora da Copa do Brasil, coloca todas as suas fichas na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro agora é lutar para ficar no G4, né? Porque título realmente São Paulo também não tem mais chance, né? Mas enfim, o São Paulo agora vai colocar todas as suas fichas, como eu disse, aí na Libertadores, e tem esse jogo complicado contra o Atlético Nacional da Colômbia, que é um time que sabe o que faz com a bola. Realmente teve muito azar, né? A equipe colombiana no jogo de ida. O 0-0 para o São Paulo foi um lucro gigantesco, né? O Atlético Nacional que está na 3ª posição no campeonato colombiano, liderado pelo Junior Barranquilla, o Tolima é o 2º, o Atlético é o 3º, mas está ali 14, 13, 12 pontos, ou seja, está na parte alta da tabela. Você chegou a citar o Campeonato Brasileiro, Edu. O São Paulo tinha emendado uma sequência boa de vitórias, né? Vinha, inclusive, antes do fim de semana, quando empatou com o Sport numa reação, estava perdendo o jogo, mas ele vinha de uma sequência de 5 vitórias, então não sei se dá para desprezar tanto o Campeonato Brasileiro assim. É bem verdade que Flamengo e Palmeiras estão brigando na parte alta o tempo todo, eles não engrenam uma sequência negativa. Agora, você falou que a Libertadores pode ser agora o caminho para título do São Paulo. O Lucas Moura está voltando. Aos poucos ele vai readquirindo a forma física, o Oscar ainda não, o Calleri só ano que vem. Quanto perde o São Paulo sem o Oscar nessa temporada até que ele volte, sem o Calleri realmente, e o Lucas Moura ainda voltando, quanto ganha então, Edu? Não, sem dúvida essa é o grande ponto de interrogação do time do São Paulo, né? O São Paulo que com o Crespo tem jogado mais no 3-5-2, o São Paulo tem um problema de zagueiros também, né? Não tem zagueiros em abundância, não, para fazer esse sistema de 3-5-2. Mas o meio-campo, Fábio, é o que mais está pesando. Sem dúvida, o São Paulo precisa demais, tanto do Lucas quanto do Oscar, que são os jogadores, vamos dizer assim, mais criativos, né, dessa equipe do São Paulo. É verdade que com o Crespo, o Luciano, por exemplo, podemos dizer assim, ele encontrou um pouco mais, né, a posição dele, ele disse que está jogando de forma mais confortável, o Luciano que com o Crespo está ficando mais perto da área, né, fazendo muitas vezes a função do segundo atacante. Inclusive no jogo de ida, ele atuou dessa forma, né? O São Paulo jogou no 3-5-2
E os dois atacantes do tricolor do Morumbi foram o Luciano e o André Silva. Então, claro, mas precisa de gente ali no meio, precisa de peças para municiar esses atacantes lá na frente. O São Paulo que jogou com Bobadilha, com Alisson e com Marcos Antônio, né, no meio-campo, que são jogadores, vamos dizer assim, mais de contenção. É claro que o Alisson, no início da carreira, ele já jogou até um pouco mais à frente, né? Já jogou mais preocupado em construir, vamos dizer assim, mas é claro que com esses três volantes, inclusive era para o São Paulo ter passado menos aperto lá na Colômbia, algo que realmente não ocorreu, e o São Paulo que teve o Dias e o Cédric, né, nas duas laterais lá no jogo de ida. E a gente tem até a frase, né, Fábio, do Crespo, ele que depois do jogo, claro, ele estava comemorando o empate de 0-0. Né? Ele falou especificamente sobre os pênaltis, né, que a equipe do Atlético Nacional perdeu. Estudamos os pênaltis, mas não é garantia de nada. Nós sabíamos que o Cardona iria bater ali. No fim, deu tudo certo, mas é raro que um jogador, o Cardona no caso, né, tenha uma noite dessas. Porque realmente o Cardona é um bom jogador, é um bom finalizador. E ele acabou perdendo 2 pênaltis, isso fez uma diferença danada, né, no placar do jogo, vamos dizer assim. O São Paulo que realmente, principalmente o segundo tempo foi até que mais equilibrado, mas nos primeiros 15, 20 minutos, o São Paulo tomou um sufoco danado ali do Atlético Nacional, né? Pode-se dizer que o São Paulo teve mais sorte do que juízo, né, no jogo da ida. Lembrando que quem avançar desse confronto encara o vencedor de Botafogo e LDU. Na ida deu Botafogo 1-0, mas agora a parada é lá em Quito, na altitude e tal. Você separou mais algumas informações desse jogo, informações importantes, não, Edu? Não, tem o outro lado, né? Tem o lado do Atlético Nacional, que eles saíram lá, inclusive, da Colômbia, com a torcida apoiando, a torcida tá muito ligada também na Libertadores, né? E aí a frase do Javier Gandolfi, né? Nas coletivas aí, antes da viagem para o Brasil. A equipe do Atlético Nacional, claro, já fez a viagem, né? Porque é sempre bom chegar 1, 2 dias antes no lugar do jogo. E ele disse: estamos muito confiantes. A equipe está bem, está invicta a 7 jogos. Então chegamos muito bem, confiantes e com certeza que voltaremos do Brasil com a classificação. Realmente, o Atlético Nacional, né, vem de uma boa campanha, tanto lá no âmbito nacional, quanto também na Libertadores, né? Claro que se classificou em segundo do grupo, mas tem feito bons jogos aí, e claro, é bem verdade que na fase de grupos, o Atlético Nacional, muito dos pontos que ele fez foi em casa, ele venceu todos os jogos em casa, e fora de casa ele não foi tão bem assim. Então vamos ver agora como que o Atlético Nacional vai se comportar aí diante do São Paulo, mas é aquilo, apesar da pressão, né, que a torcida do São Paulo, claro, vai fazer sobre o adversário, realmente o Morumbi vai estar lotado, mas o Atlético Nacional até que chega como franco atirador, né? E é um time realmente bom esse do Atlético Nacional, tem jogadores que sabem construir as jogadas, né? Jogada de aproximação, realmente não vai ser vida fácil para o São Paulo, não. É claro, Libertadores, né, Fábio? A gente que acompanha todo ano isso aqui na Flash Score, tem sempre aquele detalhe, né? Uma expulsão muito cedo, ou um erro, né? Um erro fatal, né? Que acaba resultando no gol para o outro lado. Isso, claro, pode complicar essas. Porque, por exemplo, se o São Paulo, vamos dizer assim, sai logo na frente, aí, claro, vai ter um pouco mais de respiro ali durante o jogo. E o contrário também, se o Atlético Nacional sai na frente, aí ele vai se fechar tudo lá atrás, e aí o São Paulo vai ter que ficar martelando para ver o que acontece. Bom, a certeza é uma só, vai ser um grande jogo no Morumbi, sem dúvida, com essas duas estratégias aí, né? Claro, eu imagino o Atlético Nacional se segurando um pouco mais, porque afinal de contas, qualquer empate levará a decisão para os pênaltis, né? E o São Paulo, claro, querendo ir para cima para abrir o marcador o quanto antes. E aí vamos ver até que ponto, né, esse elenco do São Paulo, num jogo grande desse tamanho, né, vai conseguir responder, vai conseguir dar aquilo que a torcida quer. Né? Mas aí o torcedor tem que ter um pouco de paciência, né? Porque, como a gente trouxe, o Atlético Nacional não veio ao Brasil para passear. Ele veio para performar, para levar essa classificação para a Colômbia. É um time enjoado, é um time que não ganhou por detalhe, por não ter conseguido
efetivamente colocar a bola do pênalti na rede, porque ele teve oportunidade, mas assim, eu acho que é um jogo que está em aberto, cara, apesar do São Paulo viver um bom momento com o Crespo, mas é um jogo totalmente em aberto e se der empate, disputa dos pênaltis para a gente descobrir quem vai ser o classificado para enfrentar o vencedor de LDU e Botafogo. E claro que todo mundo vai acompanhar aqui na Flash Score com a melhor cobertura, Edu. Fechado? Não, fechado, sem dúvida. Só lembrando, né? O Atlético Nacional tem 2 jogadores que, inclusive, já passaram aqui pelo futebol brasileiro, que estão numa boa fase, né? Tem o Moreno, né? Que passou pelo Flamengo, né? Há alguns anos atrás, e o Morelos, que passou pelo Santos. São 2 atacantes aí que podem complicar bem a vida dos 3 zagueiros do São Paulo. É isso, então. Edu, forte abraço para você, meu amigo, e até a próxima, hein? Valeu, abração, Fábio. Até mais. Valeu! E claro, você sabe que a Libertadores passa aqui na Flash Score e você vai ler o jogo como ninguém, com muita estatística na palma da sua mão, como Azevedo aqui, ó. QR Code pinta no cantinho na tela para você baixar, é de graça, é muita informação. E a Libertadores, para você ler o jogo como ninguém. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima!